espalhando por diversos fóruns na internet. É o mais seguro dessa fama que o site tava daquele ganhando, tempo. começou a... Enquanto estamos falando do site mais, não é menos, não é pouquinho, é mais misterioso E o da homem também, internet. não é? O quê? É o site mais misterioso. Você não vai ver essa informação em lugar nenhum, cara. Vamos agora, neste momento, assistir o site mais misterioso do mundo. Você tá entendendo? Mais misterioso. Se é misterioso, você não sabe. Vai saber agora. Vem comigo, vou deixar um maravilhoso like. É o canal Milk. Curte. Ah, moleque, vamos embora. Deixa o maravilhoso like. Entra no Discord se você quer começar a criar conteúdo do zero, seus Instagram, TikToks, YouTubes. Você compre meu e-book aí embaixo, cara. Aqui tem todas as dicas, ferramentas, tem sites que eu uso o tempo todo, que me ajuda muito, tá? A crescer no YouTube e tal. Então, é isso. É repleta de segredos e mistérios. É verdade. Tem muitos sites que escondem diversos enigmas para serem resolvidos. Mas verdade. dentre tantos sites que existem na internet, Existe um que se destacou por ser muito diferente e Eita, chamou a um atenção só? de um grupo de pessoas. Mortis.com. Na página inicial meu do Deus. site, a única coisa que tem disponível é uma tela para você colocar um e-mail e uma senha para poder fazer login. O site ele é um mistério completo, de modo que não tem como você acessar o conteúdo do site se você não souber a senha. Mas realmente, esse o que CP não chamava atenção existe, né? Então não é um mistério, tá ligado? Eu acredito que quando você tá no... Esse site não era essa barreira de login, e sim que simplesmente esse site continha mais de 1 terabyte de arquivos dentro dele. 1 terabyte de armazenamento é muito espaço. Nos tempos atuais, pode até parecer bem comum, mas o problema é que esse site surgiu em 1997. Nessa época, as coisas funcionavam um pouco diferente. Em 1997, muitos computadores utilizavam a famosa internet discada. Pô, era Se horrível. você é um pouco mais novo, você não deve saber. Era Mas horrível. essa internet, ela era extremamente lenta, baixando arquivos em uma velocidade de 50 Meu amigo, pra eu baixar um jogo nessa época, não tô zoando, era por 5, 10 horas de relógio, cara. Tipo, eu deixava a madrugada toda baixando o jogo pra jogar no dia seguinte. Era horrível, horrível. por segundo. E isso é extremamente lento. Nossa, tanto que seria era uma inviável porcaria. alguém armazenar tantos arquivos em um site. Em 1997, também surgiu a internet de banda larga, que foi uma revolução no mundo inteiro. Entretanto, Lenta como também. a banda larga era uma coisa muito nova, mesmo facilitando o envio e o armazenamento de arquivos em nuvem, com certeza fazer o upload de todos esses arquivos não era nem um pouco barato. Com tudo isso, chegamos a algumas questões. Quem criou o Mortis.com? Por que essa pessoa gastaria tanto dinheiro com armazenamento de arquivos? E o mais importante de tudo, o que tem dentro desse site? Quais são os segredos que esse site esconde? Deixa eu adivinhar. Vai ter gore, né? Vai ter gore, né? Tipo, porque mortes. Então você já liga isso a morte, tá ligado? Sou o Milk E é e isso. hoje eu vou contar pra vocês a história Sem de flodar, sem flodar. Mortis.com, o site mais misterioso da internet. Vamos ver agora. O site mais misterioso. A primeira vez que ouvimos falar Mais misterioso da sobre internet. Mortis.com foi no 4chan, onde Eita. algum usuário estaria dizendo que por coincidência acabou se esbarrando em um site muito estranho. Boa tarde, eu estava navegando pela internet. Postão até que me mistério. deparei com esse site estranho. Ele tem uma janela para fazer login. Eu tentei, mas eu não Você consegui. é corajoso, meu amigo. Você é doido. Você acha que você não tem nem mais alma, tá? Isso é bem estranho. Deus. Obviamente, isso gerou bastante curiosidade em Isso, todas as pessoas do deixa a 4chan. pessoa, E por conta disso, sei lá, algumas pessoas desumana, tá ligado? Se você consome muita quantidade de vídeo gore, você se torna uma pessoa fria, uma pessoa, sabe? Você vai ver um corpo no chão, assim, você vai dizer, o corpo tá bom, tchau. Tá ligado? Isso é horrível. Tinha uma época que eu parei pra ver muito vídeo assim. Tá ligado? Não aqueles gore pesadão, mas tipo assim, vídeo de acidente. Tipo, o cara eletrocutado, caiu de um lugar alto e, cara, eu percebi que eu comecei a ficar. Eu comecei a mudar, comecei a ficar estranho. Eu tinha Como medo assim de também? tudo, medo da morte. Eu não tinha muito medo de altura. Tipo assim, ao primeiro andar eu tinha medo de altura de cair. Então, isso me deixou muito mal, tá Te ligado? deixou inseguro. É isso.
pessoas formaram grupos e decidiram investigar a fundo o site. Voltando para o mortes.com, as pessoas começaram a procurar coisas escondidas na página inicial do site. Talvez algum código, alguma dica que revelasse alguma informação, mas eles não acharam nada. Não teria nenhuma informação relevante na página inicial. Realmente, a única coisa que tinha na página Mas eu quero saber por que ele é misterioso, amigo. Você só tá mostrando a parte de longuinho, eu quero... inicial do site era o fundo totalmente preto e a tela para fazer login. Apesar deles não terem encontrado nada na página inicial do site, eles conseguiram descobrir algumas coisas explorando o código do site. Após alguns dias de investigação em torno de mortes.com, foram descobertos... Esse daí eu vi recentemente. Nossa, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi pesquisar. Ainda por cima é brasileiro, velho. Então, tipo, nossa, foi um dos mais pesados. É o que, gente? Eu achei o vídeo, que eu falei o vídeo da menina aqui. Muito perturbador, cara. Eu não recomendo de jeito nenhum vocês pesquisarem isso, cara. Eu sei que vai bater aquela curiosidade, mas não pesquisem. Vai por mim, não pesquisa, cara. Não pesquisa. É horrível, tá? E é isso, mano. Então, só não vai. Os arquivos que pesavam até 39 Gente, deixa eu acabar esse vídeo aqui. Estavam armazenados dentro do site. O site tinha terabytes de arquivos dentro dele. Era como uma imensidão de arquivos infinitos. Isso claramente chamou ainda mais a atenção das pessoas. Mais pessoas do 4chan estavam de olho nesse site. E todo esse mistério que envolvia esse site ajudou ainda mais para atrair pessoas curiosas. E no fim das contas, isso acabou por ajudar na investigação sobre o mortes.com. Após essas informações sobre essa imensidão de arquivos, as pessoas levantaram um questionamento. Quem era o dono por trás disso tudo? Nos anos 2000, a internet não era rápida. A pessoa teria que ter muito dinheiro para gastar na hospedagem do site e no armazenamento desses arquivos, fora o gasto pagando internet. Nos anos 2000, a velocidade mais rápida que tinha era de 512 kilobytes por segundo. Explicando de uma forma mais técnica, para vocês terem noção do quão lento isso é. 512 kilobytes é menor que 1 megabyte. Para você ter 1 megabyte, você precisa ter 1024 kilobytes. E para você ter 1 gigabyte, você precisaria ter 1024. Bom, voltando, tive que parar pra dizer uma coisa aqui, né? Mas 4 megabytes. Tive que dar um... Tirando essas que o Dudu contas tava chatas, o que eu spamando quero ali, dizer né? é que era extremamente lento. De modo que se a pessoa tentasse fazer o upload de um arquivo de 1 terabyte, utilizando a melhor internet possível na época, Era 5 horas de cerca relógio. de aproximadamente 504 horas. Meu Lembrando que Deus eu do céu. fiz esses cálculos utilizando a melhor internet possível. Caso a pessoa tentasse fazer isso utilizando a internet de Cara, escada, era muito o tempo seria horrível. Quem absurdamente maior. acompanhou Então, essa pra alguém época... ter tantos arquivos assim e fazer o upload em um site... É, não, com era toda basicamente certeza, assim, ó, essa pessoa tipo... devia ter muito. Era basicamente assim, você apertava, aí demorava. Véi, eram uns 3, 4, 5 minutos só pra carregar uma parte, tá ligado? Era um negócio horrível. Hoje em dia não, hoje em dia você aperta aqui, tchum, já entrou, já foi. Mas antigamente você não tinha esse privilégio não, pai. Muito dinheiro. Outro Porque ponto internet bem de escada. intrigante seria Escada. o nome do site. De escada, é de escada, tá ligado? Mortes pode Porque era ligado, acho que a telefone, se eu não me engano. ser traduzido como morte. Se eu não me Com engano. certeza tem Não é algo disquete, muito não? errado com Hã? esse Não era disquete, não? Não. Não, gente. Oxe, a internet de escada era... Ele botou escada, é de escada. Internet de escada. A discada é verdade. Aí, eu tipo usava esse modem, cara. Entendi, Nossa, era disquete. horrível. Aí como funciona a internet de escada? A internet de escada, também conhecida como DIP, né? É uma anexão via telefone. Então, tipo, era uma porcaria. Era uma, né? site. Eu Com acostumei todas com... essas descobertas, o site ficou ainda mais famoso, gerando ainda mais popularidade. Não só um, agora existiam diversos grupos de pessoas tentando desvendar o site e descobrir os segredos dele. E todo mundo queria entrar nele. Todos Mas eu queriam quero saber, o cara ainda tá na parte de longuinha ainda, eu quero entrar no site saber aí o que eu que o quero criador ver. estava escondendo. Inclusive, alguns grupos eram formados por hackers e pessoas com diversos tipos de conhecimento sobre programação. E esses grupos atacaram o site muitas e muitas vezes. O site sofreu inúmeros ataques. Tentaram invadir ele de Ok. todas as formas possíveis. E mesmo Mas- assim, Mas o que é o depois site? de tudo, o inesperado ou esperado aconteceu. Ninguém conseguiu invadir o site. Mortes.com era imbatível. Tinha alguma coisa muito estranha nesse site. A Eu segurança entendo, dele era é boa misterioso. demais pra ser verdade. É o mais
misterioso, mas eu quero saber o que é que tem no Algo site, tá secreto ligado? suficiente E para será, explicar tanta segurança de maneira tão eficaz. E então, depois de todos esses ataques, começaram boatos comentando sobre como a segurança do site é extremamente difícil de quebrar. Tudo isso serviu apenas para aumentar a fama de mortes.com. A popularidade do site crescia cada vez mais, se espalhando por diversos fóruns na internet. É o mais Mas, seguro! Ai, dessa fama que o menino! site estava Daquele ganhando, tempo. começou a acontecer algumas coisas. Primeiramente, apareceu uma pessoa em um fórum comentando que tinha conseguido acessar o site. O grande problema é que não foi só uma pessoa que falou isso. Na internet inteira começaram a aparecer relatos de pessoas falando que tinham conseguido acessar o site. Entretanto, as pessoas diziam coisas diferentes. Eu consegui acessar o site. Eu coloquei uma senha e funcionou incrivelmente. A tela ficou preta e começou a tocar uma música sinistra. Ontem à noite eu consegui entrar em mortes.com e é totalmente bizarro. É um emaranhado de gore, tem vídeos que são agora explícitos, sim. de violência, abuso, Meu é uma Deus. cena horrível. Não entrem, denunciem. Eu faço parte de um grupo de hackers. Após algumas semanas, conseguimos quebrar o código e acessar o site. O conteúdo dentro são diversos documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos. Eu não sei por que alguém guardaria esses documentos online, mas isso com certeza vai prejudicar alguém. De fato, todos esses relatos que apareceram pela internet, tudo era muito intrigante. Tudo poderia ser verdade, mas também tudo poderia ser mentira. Fora que as pessoas estavam contando versões diferentes da história. Um tempo se passou e essas pessoas que supostamente teriam acessado o site, elas não conseguiram provar que realmente tinham acessado o site. Então o que aconteceu é que todos esses relatos foram taxados como mentiras. As pessoas não queriam trolls, elas realmente queriam saber a verdade. E é por isso que se você conseguisse acessar o site, você teria que provar que conseguiu acessar. Você E no era meio desse caos que estava privilegiado. acontecendo no 4chan, surgiu uma Apesar luz no da, fim do né? túnel. Um nome que foi capaz de animar as pessoas. Meu Deus. Thomas Ling. Após uma série de investigações, alguns usuários acreditavam que Thomas Ling era o criador do site. Porém, é muito difícil comprovar qualquer informação sobre Thomas Ling, inclusive se ele realmente chegou a existir. Algumas pessoas descobriram que o domínio desse site estava no nome de alguém que supostamente se chamava Thomas Ling, e o site ele teria sido registrado em 14 de novembro em 1997. E agora que Um as ano coisas depois começam a de ficar mim. um pouco estranhas. Fazendo uma busca por domínios no nome de Thomas Ling, eles descobriram que na verdade, Thomas Ling não tem apenas um site, e sim que ele possui 24 sites registrados em seu nome. Dentre todos esses sites, A gente tem que pensar que naquele tempo existia pessoas muito inteligentes, como o criador do Orkut, o criador do Facebook, do MSN, não sei quem é, se são a mesma pessoa, mas enfim, acredito que não. Mas existiam pessoas que criaram redes sociais que mudaram o mundo. Porém, também existiam pessoas extremamente inteligentes para fazer o mal. Tipo aí, criando um site gore, tipo, bem absurdo, então tem que pensar sobre isso, né? alguns sites chamaram mais atenção das pessoas do que outros. Dando uma olhada nessa lista de Morte, sites, um Thomas dos sites que Ling. chamou a atenção se chama Cthulhu.net. Esse site ele era particularmente perturbador, pois nesse Meu site Deus, mas esse cara só havia também- uma página O totalmente cara também só quis criar coisa perturbadora, né? Cara demoníaco. preta com uma peça de xadrez, e abaixo estava escrito uma frase: morto, mas sonhando. Esse site ele conseguiu se destacar dos outros, principalmente por todo esse ar misterioso que ele passa. Alguns grupos investigaram a fundo esse site e realmente o site não parece passar nenhuma informação de fato. Mas os usuários acharam uma possível explicação para esse site. Cthulhu é uma entidade cósmica. É uma criatura criada por um escritor No fundo do mar. norte-americano, onde essa criatura aparece com frequência Como se nos fosse o mitos de Kraken. Lovecraft. Essa entidade teria proporções gigantes e também teria uma aparência híbrida, sendo um ser humanoide com uma mistura de dragões e polvos. Logo após conseguirem essa informação, eles também descobriram o significado por trás da frase. Morto, mas sonhando é uma frase que faz referência às histórias originais, que saiu diretamente do livro, e essa frase ela também aparece em 2 livros. O site Cthulhu.net, apesar de ser muito estranho, aparentemente ele não tinha nenhuma informação relevante que ajudasse a desvendar o mistério de mortes.com. Nesta lista imensa de sites, outro site chamou a atenção das pessoas. Um site chamado Dental Feelings. Esse site
ele era basicamente uma página para procurar serviços voltados para a odontologia. No caso, procurar serviços de dentistas e entre outras coisas. Esse site ele chamou bastante a atenção, não pela sua funcionalidade em si, pois realmente o site não tinha nada demais, porém algumas coisas começaram a fazer bastante sentido. Já que as pessoas agora tinham um nome, as coisas ficaram um pouco mais fácil. O nome Thomas Ling. Conseguiram rastrear todos os dados dessa suposta pessoa, e no meio de tanta informação tinha uma espécie de certificado, e ele também estava como proprietário de uma empresa chamada DFI.inc, que pode ser uma abreviação para Dental Fillings. Agora que as pessoas tinham todos os dados possíveis do criador do site, Caramba. as coisas ficavam mais fáceis. Depois das pessoas se animarem com essa progressão, surgiu uma localização: Sydney, na Austrália. Alguém tinha achado um Thomas Ling que morava lá. Foi assim que começou uma breve investigação sobre esse Thomas Ling, até que conseguiram um endereço. Cara, imagina aí você, tipo, criou uma coisa e por trás tem uma galera pesquisando sobre você, tá ligado? Tipo, procurando saber onde você mora, tem seu CPF, seu número, o nome da mãe. Cara, é bizarro, é muito bizarro isso. Tudo parecia estar indo muito bem. Era só eles irem lá até o local e procurar por essa Olha pessoa. isso, tipo, Porém, algo estava errado. Apesar de existir um Thomas Ling em Sydney, na Austrália, o seu endereço na verdade estava dando para lugar nenhum. No endereço exatamente era um terreno Ele não é baldio, besta? não tinha nada lá. Essa situação só deixou as pessoas ainda mais curiosas. Será que realmente existe algum Thomas Ling? Se essas informações que as pessoas conseguiram realmente estão corretas, por que o endereço do Thomas levou a um terreno abandonado? Algum tempo se passou e as pessoas continuaram investigando, surgindo mais e mais locais e endereços. As pessoas estavam loucas atrás de qualquer informação sobre esse cara. Porém, todos esses endereços que apareciam relacionados ao Thomas nunca levavam a lugar nenhum. Ou era um armazém vazio, ou não tinha nada no endereço. Mas o mais bizarro disso tudo é que alguns desses endereços de possíveis Thomas Ling que foram aparecendo com o tempo, muitas das pessoas que supostamente utilizariam esse nome, incluindo as pessoas próximas a ele, todas as pessoas relacionadas ao Thomas Ling de certo modo, todas elas já teriam morrido há bastante tempo. Era como se tudo que girasse em torno de Thomas Ling não estivesse mais vivo na Terra. caramba, então o cara é o Drácula? É o Drácula, Mas ele. isso ainda não era motivo para desistir da investigação. No meio de tudo isso e de todos os Tô curioso endereços agora. encontrados, surgiram até números de telefone do possível Thomas Ling. E apesar das pessoas ligarem, elas nunca foram respondidas. Algumas pessoas tentaram entrar em contato via e-mail, utilizando contas de e-mail que estavam associadas ao servidor de hospedagem e ao próprio site. Pera aí, resumindo, não é o site misterioso, é o Thomas Ling que é misterioso. Então temos a pessoa mais Então, essas Misterioso. pessoas nunca foram respondidas. Como vocês devem imaginar, a esse ponto a internet estava um caos. Era como se o Thomas Ling não existisse. E eu tava Tudo o que era quê? Num berço de bebê ainda, mas fazendo mué. relacionado a Enquanto a ele, galera tava procurando. simplesmente não levava a lugar nenhum. Você tá botando solo Mas game, você não era nem aconteceu nascido. algo. A Eu página inicial do site, ela foi alterada. Pela primeira vez em muito tempo, um grande já é outro cara progresso falando. estaria acontecendo. Mas talvez não da forma que as pessoas gostariam. A página inicial de mortes.com teria sido alterada para uma mensagem. Olá, ultimamente venho recebendo mais atenção do que eu gostaria. Sei que muitos de vocês estão curiosos, mas a única coisa que tem nesse site são fotos e vídeos do meu casamento. Peço que, por favor, deixem o site em paz. Após essa mensagem, o registro de mortes.com dentro do Wayback Machine foi retirado manualmente. Já que o site não estaria mais no Wayback Machine, era impossível você ver como o site funcionava antigamente. Por mais irreal que fosse, o Morte ser um site feito para armazenar fotos de um casamento, pois 1 TB de espaço para guardar arquivos é muita coisa. Mas ainda existia a possibilidade disso ser real, e o site ser realmente para guardar algumas fotos de casamento. Ainda existia a possibilidade desses grupos de pessoas apenas estarem enchendo um saco de uma pessoa totalmente inocente. Alguns anos se passaram, chegando em 2011, e quando o site simplesmente saiu do ar, e quando Mortes foi retirado do ar, a grande maioria dos sites relacionados ao Thomas Ling foram retirados do ar também. Ainda existiam algumas pessoas que estavam investigando os outros sites relacionados ao nome de Thomas,
Exercio.com. Esse foi um dos sites que também foi retirado do ar, junto ao Mortis, mas ainda é possível ver seu conteúdo. Abrindo o HTML do site, é possível ver como era o site antigamente. O site ele era para ser uma espécie de vitrine ou de portfólio para aparentemente uma moça que fabricava tapetes. Dentro do site, existem 2 tapetes que chamavam a atenção. Não pelos tapetes, até porque eram somente tapetes, porém a descrição do produto passava algumas informações. Um dos tapetes teria sido feito para uma pessoa chamada Josh e o outro tapete para uma pessoa chamada Jeffrey. E esses nomes, eles não são aleatórios. Essas pessoas também possuem sites com seu nome, sendo eles joshualing.org e também jeffreyling.org. E também existe outra pessoa com o nome Ling na lista de sites que pertenciam ao Thomas, karenling.com. Inclusive o próprio Thomas tinha um site em seu nome, thomaslingdds.com. E por mais que essas pessoas estejam diretamente relacionadas ao Thomas e tenham até mesmo sites em seu nome, a realidade é que, para a tristeza de todos, esses sites eles não tinham nada demais. Tirando o site exercio.com, todos os outros sites continham apenas a mesma imagem em todos eles. O mais provável é que o Thomas teria comprado os sites para seus filhos e que em algum momento eles poderiam utilizar o site. Para a infelicidade das pessoas, parecia que o mistério envolvendo Mortis teria chegado ao fim. Muitas pessoas simplesmente pararam de investigar o site e resolveram deixar o dono do site em paz. Esse cara do canal gostou mesmo dessa animação, velho. Literalmente. De Enquanto o longuinha. assunto relacionado ao Mortis já estava esfriando e as pessoas Tem a ver não também, tinham né, mais com o tanto interesse, Hã? aconteceu Também tem a ver algo com que o vídeo, né? chamaria atenção novamente para esse site. Em 2020, o domínio de Mortis foi renovado no nome de Thomas Ling. Após o domínio ter sido renovado, os olhos das pessoas voltaram novamente ao site. Enquanto isso, a galera na vibe aqui do Leviatã, do Kraken, no mar. Enquanto estamos falando do site mais, não é menos, não é pouquinho, é mais misterioso E o da homem também, internet. não é? E o homem mais misterioso também. Enquanto isso, a galera está conversando sobre a criatura mais misteriosa do mundo. É isso, tudo aqui nessa live maravilhosa é misterioso. Nesse vídeo, se você estiver O assistindo, é site maravilhoso. ele ainda estaria fora do ar, É mas o domínio misteriosíssimo. ainda estaria ativo. Se Thomas realmente não queria atenção, por que ele renovaria o domínio Night, eu assisti o vídeo que você falou antes. Comentário misterioso. Eu não sei do que você está falando. site? A única real razão existente para essa renovação de domínio seria para tentar vender no futuro. E sejamos francos, sinceramente, se o Thomas tivesse interesse em vender o domínio de Mortis, ele já teria vendido há bastante tempo. As pessoas ficaram de olho no mortis.com. Você é misterioso também. Ou se iria acontecer alguma coisa, alguma mensagem, algum aviso, alguma pista, mas para De decepção novo, de meio que- todos, é. o site ele continuou Vai, fora do irmão, ar. vai falhar, tá? Não tenta Em entrar 2020 não. Vai ainda, falhar. um novo site apareceu na internet, um site que era idêntico ao Mortis, onde seu nome seria Irmão, não bote não, vai falhar. Mortis.cc. Ninguém sabe ao certo o que era para ser esse site, a maioria das pessoas acham que é apenas uma homenagem, mas realmente Mortis.cc não tem nenhuma ligação direta com o Mortis.com. Pelo menos, não até agora. O Mortis.cc está registrado no nome de uma empresa chamada Chip. As pessoas realmente não deram muita atenção ao Mortis.cc, pois todo mundo acredita que realmente não tenha nada demais nesse site. E o site original ele ainda continua fora do ar. Atualmente, o site original do Mortis continua fora do ar. Thomas Ling continua renovando o sim. domínio. Algumas pessoas até tentaram montar esse quebra-cabeça utilizando os outros sites relacionados ao Thomas Ling e particularmente não tem nada demais nessas teorias. A única teoria relevante e que realmente faz algum sentido foi feita por um youtuber. Esse youtuber ele fez uma investigação sobre o caso, tentando achar uma solução para todo esse mistério. E o que as pessoas mais consideram verdade é que Mortis.com foi um site para hospedagem de filmes piratas. Porque durante as primeiras investigações que foram feitas no 4chan, havia indícios que dentro do site haveria uma espécie de media player. No caso, uma função para reproduzir vídeos. E alguns arquivos do Mas pode site ser gore teriam também, né? nomes de filmes. Por mais Poderia que a pirataria ser seja algo vídeos comum gores aqui no também. Brasil, ainda não deixa de ser crime. O mais provável é que Exatamente. Thomas usava esse site para piratear filmes e ver com um certo Vocês aí que ficam baixando o filme, é crime. Por isso, bater na sua porta, você grupo vai de ver. pessoas. Por isso precisaria
Ah, então quer dizer que você tá baixando um Sonic piratinha, né? Venha comigo, senhor. Vamos na delegacia ali trocar uma ideia, tomar um de cafezinho. acesso. E como Conversar um pouco sobre repentinamente isso. apareceu um monte de gente de olho no site e mexendo nas coisas dele, o Thomas tirou todos os sites do ar, com medo de ser exposto ou ter algo vazado. Quem tem medo. Um usuário do Forchan, em 2013, fez um questionamento que eu particularmente concordo bastante. Eu acho muito difícil o Thomas ter comprado o domínio do site e começado a fazer o upload por volta dos anos 90. Tendo toda a dificuldade que eu já tinha mencionado antes, o mais provável é que ele comprou o domínio do site e manteve o site inativo por alguns anos. Até porque, apesar do site ter sido criado em 1997, não existe realmente nenhuma prova que desde o início o site estaria fazendo upload de arquivos. Faz muito mais sentido que Thomas tenha esperado um pouco para começar a fazer seus uploads. Com o avanço da tecnologia e principalmente o avanço da internet, O cara deve tá facilitaria coroa muito já. mais as coisas. Mas toda essa história ainda não me desce muito bem, porque um renomado doutor, dono de vários sites, teria um site tão suspeito assim. Eu acredito que dinheiro não seria um problema para Thomas, e eu particularmente não vejo muitos motivos para ele querer ver filmes piratas. E vamos ser sinceros, Thomas Ling é muito esperto, e provavelmente ele só deixou essas pistas para distrair as pessoas que estavam investigando. Seja o que for, o que existe dentro de mortes.com, nós nunca saberemos. E tudo isso continua um mistério sem solução. Oh, Um não! agradecimento ao Assistimos um vídeo aqui do site mais misterioso e não descobrimos o que é o site misterioso. Nada melhor que um final maravilhoso desse. Claro, É isso. fazendo jus ao nome. É isso. Mas continuará mais misterioso. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante desse canal. A edição, tudo. Só achou que ele enrolou um pouquinho pra dizer o que era, né? Tipo, eu tava querendo muito saber o que era. Eu tava muito curioso, cara. E eu não tenho muita paciência. O intuito dele foi isso, prender. a pessoa. Me prendeu, cara. É, Por tipo, quê? É o site mais misterioso. Você não vai ver essa informação em lugar nenhum, cara. É isso. Então é isso. Deixa o seu maravilhoso like misterioso. Porque não tem como saber quem deixou o like. Mas deixa aquele maravilhoso like misterioso. Quantos likes tem aqui eu não sei. É um mistério. Eu não sou vidente pra saber o futuro. Tamo junto. Se inscreve e entra no meu Discord. Valeu, valeu. Tchau.